Eu leio para a nossa meditação nesta manhã no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versos 18 a 25, o nascimento de Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra que foi feita nesse instante e nos inspire, nos ensine as verdades desta palavra para o nosso bem-estar, para a nossa vida e para o nosso relacionamento com Deus. Sempre se pergunta nesta época sobre o verdadeiro sentido do Natal. E se queremos, mais uma vez, fazer justiça nesta celebração, temos que reconhecer que Natal não é tanto sobre o que você deseja, mas sobre o que de fato você precisa. Nós podemos desejar muitas coisas, mas há uma que todos precisam: Jesus. Podemos desejar ganhar muitos presentes, mas todos nós precisamos de um presente, o mais valioso neste Natal: Jesus, nosso Salvador, Jesus, Emanuel, que significa Deus conosco. Vamos observar algumas coisas nessa passagem. Primeiro, os acontecimentos que anteciparam o seu nascimento, uma história de humilhação, dúvidas, entrega, que nos ensina o que Deus está nos entregando e a maneira maravilhosa e milagrosa como Ele nos entrega. E em segundo, vamos ver como Jesus é revelado, o seu caráter, quem de fato é Jesus e o que Ele veio fazer aqui. Começando então pelo primeiro aspecto, os acontecimentos que antecederam o nascimento de Jesus, e nós lemos isso nos versos 18 ao 20, a glória e a humilhação de Maria. No verso 18, nós lemos que Maria estava comprometida com José. E noivado naquela época significava que, embora não estivessem vivendo sob o mesmo teto, eles tinham um compromisso sério de casar. E é diferente de hoje. Embora vivendo ainda separados, já eram considerados marido e mulher. Maria estava grávida pelo Espírito Santo. O Evangelho de Lucas, capítulo 1, registra este acontecimento, mas não sabemos como isso aconteceu e Deus não está preocupado com os céticos. Ele simplesmente vem e faz o milagre que Ele quer fazer. Pense no privilégio e na responsabilidade de Maria. Ela foi incumbida de gerar o Filho de Deus. Mas
ainda que visse essa tarefa como um privilégio. Carregar o Filho de Deus no ventre. Havia o risco de ser desacreditada, humilhada e ter que enfrentar a vergonha. O julgamento da sociedade poderia classificá-la como mulher sem reputação. Alguns autores afirmam que este foi inicialmente o pensamento de José quando soube da gravidez de Maria, mesmo sem terem tido relações sexuais, o que justificaria sua opção de deixá-la inicialmente. Outros acham exagerada esta afirmação, mas certamente foi uma prova de humilhação pela qual Maria passou. Segundo lugar, o segundo personagem que está nesses primeiros versos que lemos é José, um homem de caráter. E a Bíblia o descreve assim, como um homem justo. No verso 19, o caráter de José é evidenciado. O texto diz que José era um homem justo. E ao saber da gravidez de Maria, decidiu afastar-se secretamente para não expô-la publicamente. E se tomarmos como verdadeira a afirmação de que José teria pensado em adultério por parte de Maria, ele tinha todos os recursos da lei e ele não os usou. No Antigo Testamento, uma mulher encontrada em adultério poderia ser apedrejada até a morte. E José decide não fazer isso com Maria. Ele decide fazer isso em silêncio, afastar-se. E nos versos 20 e 21 do texto que lemos, é como se Deus viesse em defesa de Maria, enviando um anjo para falar com José. Primeiro ele pensou em algumas atitudes que ele queria tomar, José. Em seguida, vem a orientação de Deus sobre como ele deveria agir. Não à sua maneira, mas à maneira de Deus. Então, o anjo do Senhor veio a José em sonho e disse: José, vá encontrar a sua noiva. O que aconteceu foi um ato milagroso de Deus. E ainda mais, José é instruído a dar nome à criança. Você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Observe, meus irmãos e minhas irmãs, algo importante aqui: a atitude de obediência de José. O verso 24 diz que ele se levantou e fez o que o Senhor ordenara. Recebeu Maria por esposa e colocou o nome na criança de Jesus. Ordens do anjo. Aprendemos com Maria a sua submissão e disposição para realizar uma missão importante. E José nos ensina a confiar em Deus além dos acontecimentos visíveis. Deus tem muito a fazer nas nossas vidas no futuro desconhecido. O segundo ponto que eu disse que nós iríamos observar é a respeito da pessoa de Jesus. Quem de fato é Jesus? Muitas crianças nasceram, cresceram, viveram suas vidas, morreram e foram esquecidas. Mas há mais de 2000 anos, lembramos desta criança chamada Jesus. Os versos 22 e 23 tiram a atenção de Maria e de José, e assim deve ser, porque embora a importância destes personagens, o foco principal aqui agora é Jesus e o que Deus está fazendo por meio dele. A atenção maior deve ser dada ao que ele veio fazer neste mundo. Muitas pessoas podem colocar em dúvida o nascimento virginal de Jesus. Fazem isso com os milagres na Bíblia, tentando encontrar uma explicação racional, aceitável à mente humana.
Então, eu quero lhe dizer duas coisas. Os milagres de Deus nas Escrituras não foram feitos para a dissecação da ciência ou da mente mais racionalista. Eles simplesmente aconteceram. E segundo, os milagres da Bíblia aconteceram para mostrar que Deus não se conforma à mente humana limitada. Da mesma forma que em Gênesis ele disse: haja, e a criação veio à existência, por que ele não poderia dizer haja e uma criança vir à existência? O verso 23 declara que o bebê será chamado de Emanuel, Deus conosco. Este nome, Emanuel, que significa Deus conosco, significa que Deus desceu dos céus para estar conosco por causa do seu grande amor, revelado em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer pelos nossos pecados, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por causa deste seu grande amor e por causa da sua graça, que significa favor que não merecemos, Deus decidiu descer na pessoa de seu filho, em forma de um bebê nascido numa estrebaria, para estar em nosso meio. O Emanuel chegou. Deus está conosco. O nome Jesus também tem significado importante. O Senhor salva. Jesus significa o Senhor salva. Emanuel, Deus conosco, não é Deus apenas conosco para ficar atento aí aos nossos pedidos, ele também é o Salvador. José recebeu ordem de dar o nome de Jesus porque sua missão era salvar o mundo dos seus pecados. Estas são as boas novas para este tempo em que comemoramos o nascimento de Jesus. É a lembrança não apenas do bebê que nasceu em Belém, não de uma mulher chamada Maria e seu esposo José. Fundamentalmente, é a boa notícia de que o Salvador chegou, de que podemos recuperar a alegria de viver, porque podemos ser perdoados dos nossos pecados. Natal, em seu sentido verdadeiro, tem tudo a ver com Deus e o que Ele fez por nós. Não é magnífico este acontecimento? Deus desceu do seu trono de glória para ficar conosco. É tudo de que precisamos. Emanuel, Deus conosco, Jesus, nosso Salvador. Esta é a maravilha da história da encarnação. O Deus infinito veio para se entregar por amor a você e a mim. Que Ele lhe proporcione, pela graça, pela misericórdia, pelo perdão, por tudo aquilo que Ele veio fazer por mim e por você, que Ele proporcione a você nesta próxima semana um Natal verdadeiro, um Natal com significado, um Natal com sentido. E o significado é este: Jesus nasceu. Emanuel nasceu, é Deus conosco. Jesus está presente, o Senhor que salva está conosco. Que Ele abençoe a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Amém.